Você já passou por um término de relacionamento e sentiu que sua vida desabou? O vazio que fica, a dor da perda e a sensação de que tudo o que você construiu se desfez em segundos. Parece impossível seguir em frente, não é? Mas a verdade é que a dor que você está sentindo não precisa ser o fim. O estoicismo tem muito a nos ensinar sobre como lidar com essa dor de maneira poderosa e transformadora. Neste vídeo, vou te mostrar como a filosofia estoica pode te ajudar a superar o luto de um relacionamento e transformar a dor em um trampolim para o seu crescimento pessoal. Antes de começarmos, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e curta este vídeo, porque o que você vai aprender aqui vai mudar sua forma de lidar com a dor e a perda para sempre. Agora, respire fundo e prepare-se para uma transformação de dentro para fora. O que é o luto no estoicismo? O luto, especialmente no contexto de um relacionamento, pode ser devastador. A sensação de que você perdeu uma parte de si mesmo. Mas o que o estoicismo nos ensina é que a dor, embora real, não precisa nos dominar. O estoicismo não nega a dor, mas nos ensina a reconhecer que a dor faz parte da vida e que a maneira como reagimos a ela está sob nosso controle. No contexto de um relacionamento, o luto pode surgir de muitas formas. O fim de uma relação amorosa, o afastamento de um amigo ou até mesmo a perda de alguém querido. No entanto, a lição central do estoicismo é que, embora não possamos controlar o que acontece com os outros, podemos controlar a nossa reação ao que acontece com a gente. O sofrimento que você está passando é legítimo, mas o estoicismo nos ensina a não nos deixarmos definir pelo sofrimento. Ele é temporário, e com a mentalidade certa, você pode superar essa dor com força, serenidade e sabedoria. Passo 1. A aceitação da impermanência. O primeiro passo para lidar com o luto é entender que tudo na vida é impermanente. Tudo o que nasce, um dia morre. E relacionamentos, como qualquer outra coisa, podem mudar. Isso não é uma punição, é a realidade da vida. Quando entendemos que tudo é transitório, começamos a ver o sofrimento sob uma nova perspectiva. Não significa que não vamos sentir dor, mas que a dor não vai durar para sempre. Isso nos liberta da obsessão pelo que perdemos. Ao invés de focarmos no que se foi, podemos aproveitar o momento presente e crescer com a experiência. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, disse que nada é permanente, tudo é passageiro. Quando internalizamos essa verdade, a dor se torna mais fácil de enfrentar. Afinal, como as estações do ano, essa dor vai passar. E quando passar, você estará mais forte. Passo 2. A dor não define quem você é. Você não é a dor que está sentindo. Você não é o término de um relacionamento. Você não é o afastamento de alguém. Você é quem escolhe como vai reagir a isso. O sofrimento que vem com o luto pode nos fazer questionar nossa identidade, nossa autoestima, nos fazendo sentir como se estivéssemos perdendo uma parte de nós mesmos. Mas a verdadeira força está em reconhecer que a dor é apenas uma parte da nossa jornada. O estoicismo nos ensina que, em vez de sermos definidos pelas circunstâncias, devemos buscar ser donos da nossa própria identidade, independentemente do que acontece ao nosso redor. Quando algo ou alguém se vai, o que resta é você. E quem você é, no fundo, é o que você decide ser. Se você se apegar à dor, ela vai moldar sua identidade. Mas se você aprender a usá-la como uma ferramenta de crescimento, sua identidade será ainda mais sólida, mais resiliente. Passo 3. Focar no que está sob seu controle.
Uma das maiores lições do estoicismo é saber distinguir o que está sob nosso controle e o que não está. O término de um relacionamento, a distância de alguém, são eventos que estão fora do seu controle. Você não pode controlar os outros, mas o que você pode controlar é a maneira como você reage. Você tem controle sobre seus pensamentos, sobre as ações que toma, sobre como escolhe se sentir. Você pode escolher a forma como interpreta essa situação, se vai vê-la como uma oportunidade de crescimento ou como uma prisão emocional. Se você focar no que pode controlar, a dor se torna mais gerenciável. Você pode, por exemplo, escolher investir seu tempo em desenvolvimento pessoal, em aprender com os erros, em se tornar uma versão melhor de si mesmo. Você tem o controle sobre a sua resposta à dor. E quando você escolhe responder com sabedoria e calma, a dor começa a perder a força que ela tinha sobre você. Passo 4. Praticar o desapego. Outro conceito poderoso do estoicismo é o desapego. Não estamos falando de se tornar insensível ou indiferente, mas de entender que, embora as relações sejam importantes, elas não devem ser a base do nosso bem-estar emocional. O apego excessivo a uma pessoa ou a um relacionamento pode criar uma dependência emocional. Isso faz com que, quando o relacionamento termina, a dor seja muito mais profunda. O estoicismo nos ensina a cultivar uma independência emocional. Não devemos depender da presença de outra pessoa para sentir que somos completos. Isso não significa que você não deve se importar com os outros, mas sim que sua felicidade não deve ser ditada pelas ações ou pela presença dos outros. Quando você se desapega emocionalmente, você começa a cultivar uma paz interior que não é afetada pelas mudanças externas. Passo 5. A transformação da dor em sabedoria. O estoicismo vê a dor como uma oportunidade de crescimento. Toda dificuldade tem algo a nos ensinar, e o luto no relacionamento não é diferente. Em vez de se entregar ao sofrimento, você pode usar a dor como um instrumento de autoconhecimento e autossuperação. Pergunte a si mesmo: o que essa experiência está me ensinando sobre mim? O que posso melhorar em minha vida? O estoicismo acredita que devemos buscar tirar o melhor de cada experiência, especialmente as mais difíceis. Ao fazer isso, você transforma a dor em sabedoria. Em vez de ser uma vítima da situação, você se torna um mestre de sua própria evolução. A dor, então, não será algo a ser temido, mas algo a ser aproveitado para a construção de uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. Passo 6. A prática da aceitação e da paz interior. Agora, mais do que nunca, você percebe que o sofrimento não é uma sentença de morte emocional, mas uma oportunidade para aplicar os princípios estoicos em sua vida. A aceitação da dor é um passo fundamental para lidar com o luto, mas é importante entender que aceitar não significa resignar-se. Aceitar é compreender que a dor faz parte da experiência humana e que lutar contra ela só vai prolongar o sofrimento. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de encontrar serenidade em meio ao caos. E é aqui que entra a chave para a verdadeira força: a paz interior. Você pode escolher ser pacífico, mesmo que tudo ao seu redor esteja em turbulência. Isso é o que Marco Aurélio chamou de tranquilidade da alma. Ele acreditava que a paz não dependia do mundo exterior, mas sim da nossa resposta interna aos acontecimentos. Quando você aceita o que não pode controlar, você começa a sentir um alívio profundo. Aceitar o fim de um relacionamento não significa que você não se importe ou que não sinta a perda, mas significa que você não vai se deixar dominar pela dor. Você escolhe não ser refém das circunstâncias.
Em vez disso, você se torna uma pessoa que reage com equilíbrio e sabedoria. Passo 7. O poder do autocuidado e da transformação pessoal. Quando alguém se afasta de nós, o instinto muitas vezes é entrar em uma espiral de autocrítica e solidão, como se a nossa identidade estivesse sendo desfeita. Porém, o estoicismo nos desafia a tomar a responsabilidade pelo nosso bem-estar e buscar formas de crescer através da dor. Este é o momento perfeito para focar no autocuidado e no crescimento pessoal. A dor do luto não precisa ser algo destrutivo, mas sim algo que nos impulsiona a nos tornar melhores. O estoicismo sugere que, em momentos de adversidade, é fundamental se voltar para dentro de si mesmo. Use este tempo para investir em você, seja através de práticas que promovam o seu bem-estar físico, mental e emocional, seja através de estudos que aprofundem seu autoconhecimento. Você pode aprender a meditar, praticar a gratidão, fazer atividades físicas ou até se aprofundar em novas áreas de interesse e conhecimento. O importante é que você se lembre que a sua evolução está nas suas mãos, e essa experiência pode ser o ponto de partida para se tornar uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. Passo 8. Construindo novos horizontes e mantendo a dignidade. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar como reagimos às mudanças que nos afetam. Quando um relacionamento chega ao fim, muitas vezes nos sentimos perdidos, como se nossa vida estivesse de cabeça para baixo. Mas o estoicismo sugere que, nesse momento de dor, a dignidade não deve ser perdida. Você não deve se rebaixar à negatividade ou à tentação de se vitimizar. Ao invés disso, o estoicismo nos desafia a usar esse momento como uma oportunidade de crescimento e de redefinição pessoal. Isso significa que, mesmo diante do luto, você pode e deve continuar a manter os princípios que te definem, sua integridade, sua força interior, seus valores e sua busca pela virtude. Ao tomar essa postura, você constrói novos horizontes, não apenas para sua vida emocional, mas também para o seu futuro. O fim de um relacionamento não é o fim de sua vida. Pelo contrário, ele pode ser a porta de entrada para um novo capítulo. Isso não significa que você deve apagar o que viveu, mas sim que deve aprender a seguir em frente com dignidade, honrando a pessoa que você era e que se tornará. Como diz Epicteto, o que importa não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. E essa frase é poderosa. Você pode usar esse momento de dor para cultivar a coragem de recomeçar, de olhar para frente e de buscar novas experiências. O estoicismo não nos pede para ignorar a dor, mas para não deixar que ela defina nossa vida de forma permanente. Passo 9. A mente estoica e a força do tempo. O tempo é um aliado fundamental quando estamos lidando com o luto. Nada é eterno, e a dor que você sente agora não será para sempre. O estoicismo ensina que, com o tempo, as coisas tendem a se resolver. Se você permitir que isso aconteça de forma natural, sem pressa, sem ansiedade, sem tentar forçar um retorno que não está no seu controle. A filosofia estoica nos desafia a viver com um propósito e a não deixar que nossas emoções nos façam perder nossa capacidade de raciocínio. Quando alguém se afasta de nós, é fácil cair em uma espiral de pensamento negativo. O tempo, porém, ajuda a dissipar essa neblina emocional e trazer clareza. Use o tempo a seu favor. A cada dia, você tem a chance de se reequilibrar, de se reconectar com sua força interior e de perceber que a vida continua, independente do que aconteceu no passado. O tempo é um grande curador, e ao deixar o processo acontecer de forma natural, você vai perceber que a dor
diminuirá. A paz. Volto. Passo 10. Encontrando a liberdade no desapego. Por fim, o estoicismo nos ensina a encontrar liberdade no desapego. Ao aprender a desapegar da expectativa de que as coisas e os relacionamentos vão sempre ser do jeito que queremos, encontramos uma liberdade profunda. O desapego não é sobre não se importar, mas sobre não depender emocionalmente de algo ou de alguém para se sentir completo. Se você conseguir praticar o desapego com dignidade e força, você passará a viver de forma mais autêntica, em paz consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. A verdadeira liberdade é saber que você é suficiente e que, independentemente do que aconteça nos relacionamentos, sua paz interior nunca estará à mercê dos outros. O estoicismo nos ensina a ter a força de ser nós mesmos, sem depender de ninguém para validar nossa existência. Quando passamos pelo luto de um relacionamento, seja por término, afastamento ou perda, é natural sentir que o mundo desabou. A dor que sentimos nesse momento pode parecer avassaladora, uma tempestade emocional que nos consome. Mas o estoicismo nos ensina algo muito poderoso. A dor não é o nosso fim, e a maneira como reagimos a ela é o que define quem realmente somos. O primeiro passo para lidar com o luto é aceitar que a dor faz parte da vida. Tudo é passageiro. Tudo o que nasce tem um fim. E isso inclui os relacionamentos. A dor que você sente agora pode ser imensa, mas ela não é permanente. A dor não é uma sentença de fracasso. Ela é apenas uma parte do processo natural da vida. Como tudo o que vem e vai, ela também passará. Mas enquanto ela estiver presente, a sabedoria estoica nos convida a não nos perdermos nela. Sêneca dizia que a verdadeira liberdade vem da aceitação da impermanência. Quando entendemos que nada é eterno, a dor, por mais profunda que seja, começa a perder a força que tem sobre nós. Ao invés de resistir, podemos aceitar a situação como parte da nossa jornada, sabendo que ela tem algo a nos ensinar. A dor do luto pode, sem dúvida, nos fazer questionar quem somos, mas o estoicismo nos desafia a perceber que a nossa identidade não está atrelada a um relacionamento ou à presença de outra pessoa. Nossa essência e nosso valor não podem ser definidos pelo que acontece ao nosso redor. Se você se apegar à dor e deixar que ela determine sua visão de si mesmo, você estará, de certa forma, se permitindo ser consumido por ela. Mas se, por outro lado, você entender que a dor é apenas um sentimento transitório, você descobrirá que não é o fim do mundo, nem o fim de quem você é. Você é quem escolhe a sua reação ao que está acontecendo. O estoicismo não nos pede para ignorar nossos sentimentos, mas sim para não nos deixarmos consumir por eles. Isso significa sentir a dor, reconhecê-la, mas também perceber que não somos definidos por ela. Em vez de cair em uma espiral de autocrítica ou dúvida, o estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar. Não podemos controlar a ação dos outros, nem o fim de um relacionamento, mas podemos controlar como nos comportamos, como nos tratamos e como seguimos em frente. Quando alguém se afasta ou um relacionamento chega ao fim, a única coisa que realmente temos sob nosso controle é nossa resposta emocional. Você pode escolher reagir com raiva, frustração ou até com desesperança. Ou pode escolher a calma, a reflexão e a força interior para seguir em frente. A verdadeira liberdade está em ser capaz de decidir como reagir aos eventos, independentemente de como eles nos afetam. Neste momento, é comum que o apego emocional se torne um grande obstáculo. A nossa tendência é nos agarrarmos ao que perdemos, ao que nos foi tirado. O desapego, no entanto, é uma das maiores lições do estoicismo. Não se trata de não se importar,
mas de não depender de nada ou de ninguém para ser feliz. O fim de um relacionamento não deve ser visto como a perda de sua identidade ou valor. Ao desapegar, você ganha a liberdade de ser quem você é, independentemente das circunstâncias. Você começa a perceber que sua felicidade e paz não dependem de uma pessoa ou de uma situação, mas de sua capacidade de encontrar serenidade dentro de si mesmo. No meio dessa dor, é fundamental investir no autocuidado e no crescimento pessoal. O luto é uma oportunidade para se reorientar, para redescobrir o que realmente importa. Pode parecer difícil encontrar motivação no início, mas o estoicismo nos ensina a transformar a dor em aprendizado e evolução. Em vez de se afundar no sofrimento, você pode usar esse tempo para olhar para dentro de si mesmo, aprender com a experiência e melhorar como ser humano. Não deixe que o luto defina quem você é, mas permita que ele seja um ponto de inflexão em sua jornada de autossuperação. Não importa o que aconteceu no passado, o que realmente importa agora é como você decide usar essa experiência para ser mais forte, mais sábio, mais resiliente. Com o tempo, a dor se acalma. Não é porque ela desaparece, mas porque a maneira como você a encara muda. O tempo, por si só, não cura tudo. O que realmente cura é a maneira como você escolhe passar esse tempo. Se você decide se isolar, viver na dor ou se transformar. O tempo é um grande aliado quando sabemos usar a nossa mente para transformar a dor em algo produtivo e poderoso. O estoicismo nos ensina que, ao invés de tentar resistir ao sofrimento, devemos aceitar que ele faz parte do processo e que, com o tempo, a dor se dissipará. O que importa não é a intensidade da dor, mas o que você faz com ela. Finalmente, lembre-se de que você tem o poder de criar uma nova narrativa para sua vida. O luto não define o seu futuro, e o fim de um relacionamento não significa que sua história tenha chegado ao fim. Pelo contrário, ele é apenas uma parte do enredo que vai se desenrolar à medida que você continua sua jornada. Com a filosofia estoica, você aprende a ser o autor de sua própria história, não deixando que os outros, nem os acontecimentos externos, ditem o curso da sua vida. O sofrimento do luto pode ser transformado em algo muito maior, uma oportunidade de se tornar mais forte, mais autoconsciente e mais sereno. A verdadeira força está em encontrar paz no meio da turbulência, em não deixar que a dor controle sua vida e em perceber que você pode se reerguer mais forte e mais sábio do que nunca. O estoicismo não diz que você não vai sofrer, mas que, quando a dor chegar, você pode escolher ser maior do que ela. Não importa o que aconteceu, o que realmente importa é o que você faz com isso agora. Agora que você compreendeu a verdadeira força que reside em sua reação ao luto, a pergunta é: o que você vai fazer com essa dor? Vai se permitir ser definido por ela, ou vai usá-la como um trampolim para se tornar uma versão mais forte e inabalável de si mesmo? Lembre-se, o luto pode ser uma das experiências mais desafiadoras da sua vida, mas ele também é um terreno fértil para o seu crescimento. Cada dor é uma oportunidade disfarçada para expandir sua sabedoria e fortalecer sua resiliência. O que você escolhe fazer com essa oportunidade é o que realmente vai determinar o seu futuro. Então, quem você quer ser após a tempestade? Alguém que foi derrotado pelo fim de um relacionamento ou alguém que soube se reerguer, mais sábio e mais forte do que nunca? Se você está pronto para dar o próximo passo em sua jornada de autossuperação, inscreva-se no canal Força Inabalável, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que também precisam dessa força.
porque você não está sozinho. Juntos, podemos nos tornar imbatíveis